Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Feliz por estarmos aqui. Agradeço por essa oportunidade. Jesus já falou bastante conosco até o momento e vai continuar falando. Eu creio. Glórias a Deus. Falando bastante confirmação. O louvor que estava no meu coração explodindo o dia inteiro. Falei, vou chegar lá e vou cantar pelo menos a estrofe. Aí Deus levantou a vaza, veio aquele louvor. Aí nós temos que prestar atenção naquilo que nós estamos louvando. É muito profundo. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com crentes de todas as idades, a Deus e de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade da glória que lá hei de ver. Ó, que gozo contemplo ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Aí veio os varões aqui e confirmou mais ainda. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. As lamparinas estão acesas? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Se está acesa, abre lá em Mateus capítulo 25. Eu até tentei buscar uma outra palavra, mas assim como o pastor falou, Deus tem falado com a sua igreja, Deus tem falado no particular, Deus tem falado com cada um de nós, nos orientando para que possamos prosseguir para esse céu que já está preparado, mas é conquistado à força. Hoje temos visitantes, né? Senhora ali, família, Jesus abençoe. Meu filhão Anthony, minha nora, Deus abençoe. Meu filhão, irmãos, eu falo abertamente aqui, é vitória, é vitória. Meu filho ficou um pouquinho afastadinho, pouquinha coisa. Todas as vezes que eu participava do corpo e do sangue do Senhor, Aleluia. Glórias a Deus. pegava o cálice e falava: esse cálice, Senhor, derrama sobre a vida do meu filho, vai de encontro à vida dele. E hoje ele está lá prosseguindo firme com Jesus. Deus seja E está louvado. aqui adorando a Deus conosco. Glórias a Deus. Aleluia. Aí eu perguntava para minha esposa: e aí? Você pensou em quem quando você pegou o cálice? Ela falou: pensei no meu filho também. E Jesus alcança, né? Às vezes está lá fora, mas é por pouquinho tempo. Dá uma voltinha, mas continue em oração, que Deus vai lá e alcança, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse capítulo 25, livro de Mateus, os professores aí, Afonso, Carol, o Diácono, Jonas, ele é uma parábola escatológica. Assim, algumas partes da Bíblia vai falar sobre escatologia, que fala sobre o juízo final, fala sobre vigilância, fala sobre a vinda de Jesus, sobre esse novo céu, uma nova terra. Em alguns livros vai falar sobre isso. Quando nós vemos aqui Mateus, é um livro sinótico entre os 3 primeiros livros
que são parecidos, levam da mesma forma a palavra, que é Mateus, Marcos e Lucas. João escreve diferenciado, escreve à igreja, aos cristãos. Mateus escreve aos judeus. É uma palavra judaica, direcionada aos judeus. Mas essa parábola do capítulo 25 não vai falar no livro de Marcos e nem no livro de Lucas. Jesus chama muita atenção aos judeus, mas também vai chamar a atenção de cada um de nós. Por quê? Porque é o primeiro livro. Quando Jesus aqui menciona, é uma forma que ele está dizendo: presta atenção na noiva, fica de olho na noiva, porque a noiva será tomada desta terra. Não perca os olhos da noiva, toma conta da noiva, porque daqui a pouco ela não estará mais aqui nesta terra. Aqui Jesus vai dizer um complemento do capítulo 24, e ele entra com as profecias dos finais dos tempos, rumores de guerra, nação contra nação, pestes. Nós vimos agora que houve uma peste há pouco tempo. Por que peste? Porque foi mundial. Houve muitas outras, ebola, mas todas focadas em algum país. Não foi mundial, igual foi agora o coronavírus. Foi uma peste, um cumprimento da palavra. Cada vez mais as profecias têm se cumprido. Quando ele orienta com este sermão do monte, o capítulo 24, ele chega aqui no capítulo 25, e aí ele vai começar aqui dizendo no capítulo 25: então o reino dos céus será semelhante. Por quê? Porque ele fala todas as profecias, e vocês estão ouvindo tudo que vai te acontecer, mas isso é só o princípio. Mas aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Então será semelhante às 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Este capítulo 25, ele fala também sobre os talentos. Aquele que tem o talento guarda, aquele que tem o talento e não usa. Fala também sobre a separação de ovelhas e bodes. Fica desse lado. Não, mas eu fui bonzinho, não, mas você vai ficar desse lado. Mas por quê? Porque eu tive fome, porque eu tive sede, porque eu estava nu, porque eu estava enfermo. Mas Senhor, quando vimos o Senhor desta forma, de que formas podemos fazer? Toda vez que fizeres a um dos meus pequeninos, fizeste a mim. Jesus menciona desta forma para dizer: cuida da noiva, ilumina os caminhos da noiva. Quando fala desta parábola, Jesus está falando sobre um casamento judaico. Assim como o primeiro milagre, lá no livro de João, no capítulo 2, quando fala lá da transformação da água para o vinho, é um casamento judaico que demora também, às vezes, até uma semana. E se o vinho acaba a alegria daquele povo. Jesus entra e fala: a alegria sou eu, o melhor é quando eu chego. Aqui ele vai mencionar sobre o casamento, quando ele fala das 10 virgens. Ele não falou que nenhuma delas era uma noiva, ele falou 10 virgens. Quem são as 10 virgens? As 10 virgens são a amiga mais próxima da noiva, são aquelas que estão ali para tomar conta da noiva, são aquelas que estão ali preparando todas as coisas para o melhor dia. O melhor dia, o encontro com o noivo, com o futuro esposo. O que elas têm que fazer? Se encontrava o esposo com o futuro esposo com a noiva, e nessa que se encontrava, elas tinham que acender a lamparina.
Era como se fosse um cortejo também do lado de fora, até que chegassem à casa aonde receberia os convidados. Qual era a tarefa dessas mulheres, amiga íntima da noiva? Era iluminar o caminho, era estar próximo da noiva, era saber quais são as reais necessidades da noiva. Qual é a tarefa da igreja? Cuidar da noiva. Cuida do teu irmão, ama o teu próximo como a si mesmo, cuida da tua família, amando como decai, cuida de cada um. Para quê? Para quando o noivo chegar, não pegar ninguém disperso, não pegar ninguém fazendo coisa errada, mas sim cuidando da noiva da forma certa que é para cuidar. Se eu vejo um pequeno detalhe aqui na noiva, eu vou lá e eu não espero alguém fazer, eu vou lá e faço. Eu tenho que cuidar. Esposos, ame a sua esposa como Cristo ama quem? A sua igreja, a noiva. Da mesma forma, os filhos, obedeçam aos vossos pais. Por quê? Porque tudo isso é cuidar da noiva. Vai dizer que elas estavam ali, o mesmo caminho. Aqui não fala diferença de caminho, o caminho era um só. Não fala de diferença de lamparina, a lamparina também era a mesma. Não fala de diferença de azeite, o azeite também era o mesmo. Mas umas trouxeram a mais, trouxeram com reserva, outras trouxeram menos. É a mesma coisa falar para uma pessoa, você convida ela, pastor, convidando para o churrasco na casa dele. Aí a gente chega lá, pastor, eu trouxe 30 quilos só de picanha. Ele vai olhar, você está louco? Quanta coisa! Ou eu chego lá com metade de um pedaço de uma linguiça. Olha o pastor que eu trouxe no churrasco, cabe na palma da minha mão. A mesma coisa também vai dizer, você está louco? Isso daí não dá nem para mim. A loucura é levar a mais, ou a loucura é trazer de menos. É melhor estar sempre sobrando, é sobrar para não faltar. E aqui vai falar sobre o azeite. Elas estavam no mesmo caminho, a mesma lamparina. Todos nós estamos aqui para cuidar da noiva, para que quando o noivo chegar, assim vai dizer aqui a palavra do Senhor, versículo 5 do capítulo 25: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o seu azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. Versículo 10: e tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, fechou-se a porta. As que não tinham, tiveram que sair para comprar no último instante. As que tinham, sabem o preço que é pagar. Aqueles que buscam o azeite do Senhor, aqueles que não deixam a sua lamparina apagar, sabem o preço que é. Estou sendo perseguido, mas eu fecho a minha boca e eu desço na oração. Estou sendo caluniado, mas eu não perco o meu azeite. Eu guardo ele para quando eu precisar acender, não vai me faltar. Essas daqui saíram, e vai dizer que ouviram. Aí veio o esposo. Sente. Algumas acenderam,
As que não vigiaram, não conseguiram acender e foram. Vai dizer aqui que quando fala o esposo, até a porta se fechar. Quando a porta se fecha, a palavra aqui vai dizer que ele ainda é o esposo. Depois que a porta está fechada, as que não foram prudentes voltam. No versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Porque quando elas estavam dormindo, acordaram, tentaram acender. Alguém falou: aí vem o esposo. Por quê? Porque a noiva ainda estava aqui. A noiva foi retirada. A porta se fechou. E quando elas chegam na porta, elas clamam de uma forma diferente: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas a porta já fechou. Eu tenho que manter o caminho iluminado. Eu tenho que manter a lamparina acesa. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus e luz para os meus. Glória a Deus. Não deixa a lamparina apagar. Tem que manter ela acesa. Eu necessito do azeite para a minha lamparina. Não deixe o azeite faltar. Glória a Deus, aleluia. São diversos caminhos, mas um só que leva ao Senhor. São diversos caminhos, mas um só é estreito. E não é largo, ele é. E se eu não iluminar direito, eu erro. Quando você vai ver, nossa, alguém já se perdeu de carro? Eu já se perdi diversas vezes. Uma vez eu fui numa vigília lá em Francisco, morava com a minha esposa, e entra numa rua, sai. Onde está essa igreja? Senhor Jesus. Rodei umas 2 horas até encontrar o caminho da igreja. Não perca o caminho. Deixe a lamparina acesa. Aqui, quando fala essa passagem bíblica, essa parábola, ela fala sobre glória a Deus, aleluia. Sobre azeite, sobre luz, sobre sono. E aí o Espírito Santo de Deus me levou em algumas passagens bíblicas, principalmente me chamando a atenção pelo sono. O sono. Capítulo 11, que é muito lido, de 1 Coríntios, versículo 23 em diante: do que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. À noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido. E quando fala, por isso, aquele que não discerne direito, há no meio de vós muitos doentes, e muitos que está dentro da igreja, mas não está sabendo iluminar direito o caminho, está dormindo. Está dormindo. O inimigo joga um sono que a pessoa não percebe. Ela vem para a igreja, mas volta para casa do mesmo. A semana continua a mesma coisa. Fala: Senhor, mas eu estou indo para os teus caminhos, e nada acontece. Por quê? Porque está com um sono. É algum tipo de sono. Aí tem algumas passagens bíblicas. Tem um que fala sobre o sono de fome. Livro de Marcos, no capítulo 5, fala sobre a passagem da mulher do fluxo de sangue e sobre a filha de Jairo. Vai dizer que a mulher do fluxo de sangue chega primeiro. Ali Jesus vai, ela toca nas suas vestes, aquela mulher é curada. Jesus tem azeite suficiente para curar aquela mulher que estava enferma há 12 anos, mas já não estava esperando, porque sua filha estava dentro de casa. Ele saiu para uma provisão para a sua filha.
A sua filha, quando ele saiu ainda, capaz que ainda estava viva. Ele achava que era uma morte. Mas muitas das vezes não cuidamos do nosso familiar da forma que é para ser cuidado. De que forma? Não deixe de alimentá-los pela palavra. Pastor, ele não ouve, dê um exemplo. Pastor, eu tento, mas muitas das vezes a gente, eu não quero mais saber. Já que não quer, eu não estou nem aí. Começa a dormir dentro de casa. Quando você olha, a pessoa já não está mais nem aí. Não quer mais saber do reino dos céus. Está entrando num sono profundo. É necessário despertar com a presença de Jesus. Agora imagine a mãe que ficou lá cuidando dessa filha. Filha, não dorme neste sono. Filha, desperta neste sono. Filha, não caia nesse sono. Filha, Jesus está chegando e vai te despertar. Imagine quando Jesus bate na porta. Os curiosos ele não deixa entrar. Não, mas está morto ou está dormindo? O que está acontecendo dentro da casa? Essa é a estratégia do inimigo. O que está acontecendo? É só um sono. E Jesus, quando entra, menina, levanta porque ela está só dormindo. É sono isso daí. Mas sono do que? Dá de comer para ela. Dá de comer. Alimenta ela com o pão da vida. Glória a Deus, aleluia. O pão que desceu do céu fresquinho. Se nós não nos alimentarmos, pastor, eu não consigo vir para a igreja. Os irmãos têm visto, devido ao meu trabalho, eu queria estar aqui todos os dias. Todos os dias, mas eu não deixo de me alimentar com o pão. O pão nosso de cada dia nos dá, hoje é o alimento diário. Para quê? Para que você não caia para que eu vou na igreja? Começa a entrar sono. Hoje vai ter um joguinho legal. Para que eu vou na igreja? É sono. Hoje vai ter um churrasco lá, eles nunca fazem, eu vou lá, é sono. Mas não, é sono. Porque o pastor falou, é sono. Não, porque a gente vai ter que ir numa saída, é sono. Agora, quando o sono está despertado, a lamparina está acesa, aonde tem eu vou, aonde eu estou lá. É despertamento. Por quê? Porque ele vai vir buscar a sua noiva. Ele vai vir buscar. Ele vai vir buscar. Existe o sono de tristeza. Como assim, pastor? A Bíblia vai falar. As Escrituras dizem. Quando Jesus desce para o Getsemane. O que é o Getsemane? Vamos falar também. Lugar de prensa. Que pessoas da primeira prensada já não quer mais ser prensado. É onde vai extrair o tipo de azeite que é para você usar. É o tipo de azeite que você está precisando. É o tipo de azeite que nós necessitamos. É necessário cair na prensa. Eu não quero ser prensado, você não vai ter azeite. Se não quer passar pela prensa, não tem azeite. Vai ter que passar pela... Jesus desce no Getsemane. Ele sobe para a oração. Ele sabia, eu vou ser crucificado, minha hora está sendo chegada. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas no meio versículo ele fala, mas Senhor, primeiramente seja feita a tua vontade. E quando ele fala e responde para Deus, então seja feita a minha vontade, então eu tenho que prensar para sair o melhor do meu próprio filho. Aonde? Na cruz do Calvário. Mas ali no Getsemane ele já sente a dor. São lágrimas, são gotas de sangue que saem do seu corpo. Por quê? Porque Jesus estava sendo pressado no Getsemane antes mesmo de chegar na cruz, muito antes. E o que ele fala para os discípulos? Cuida, vigiem comigo. É a palavra, vigilância, juízo final, a vinda de Cristo, escatologia. Ele fala, olha, vigiem comigo enquanto eu vou lá. É na oração aqui, vigiem. Quando ele volta, como ele encontra os discípulos, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 45. Como ele encontra os discípulos? Tristeza. Vai dizer que os discípulos estavam tristes. Por quê? Porque sabiam, Jesus está prestes a ser elevado. Ele não estará mais junto comigo. Tristeza. Existe sono de tristeza. Existe morte.
que acaba entrando na nossa vida, perca de parentes. Existem muitas tristezas no meio do casamento, com os filhos, e quando você vai ver, você entra num sono que você não consegue sair daquela tristeza. Jesus, tira de mim essa tristeza. Mas a tristeza ainda continua dentro do coração. Por mais que você olhe, a tristeza está lá e dá sono. Por que eu vou para a igreja? Se Jesus não arranca essa tristeza de dentro de mim. Por que eu vou para a igreja? Porque todas as vezes que eu entro dentro da minha casa, eu sinto uma tristeza profunda. Quantas pessoas já falaram: nossa, eu fico feliz quando eu estou dentro da casa do Senhor. Quando eu volto para minha casa, eu não sinto alegria nenhuma. Parece um peso que cai em cima de mim. É tristeza, é um sono de tristeza. Mas nesta noite, Cristo está dizendo: vou eu derramar um azeite de alegria, para que seja arrancado e tire esse sono de tristeza. Acende a lamparina, cuida da noiva, acende a lamparina, não perca a luz no meio do caminho. Glórias a Deus. Acende a lamparina, acende a lamparina. Acende a lamparina. Imagine Jesus voltando e encontrando os discípulos dormindo. Jesus se decepcionou? Não fala isso no texto. Eu acredito que Jesus deve ter olhado e falado: olha, já estão sentindo a minha falta. Eu nem fui ainda. Já estão sentindo a minha. Estão sentindo a tristeza de não estar junto comigo. Só quem perde Jesus sabe a tristeza que é para voltar. Só quem perde Jesus de estar do lado e fala: nossa, eu estava lá. Eu era assim, pastor. O pastor me pagava churrasco. A tristeza de sair dos atos do Senhor acarreta num sono e a pessoa não consegue mais sair. Você vai falar de Jesus para essa pessoa e ela fala: eu já ouvi isso, eu já sei. Jesus vai voltar. É sono, é sono de tristeza. Houve algum levante dentro da igreja, a pessoa culpa quem? A noiva. Ela vai culpar a noiva. E quem está cuidando da noiva? Aqui está cheio de louca, cheio de louco. Uns estão levando mais, outros a menos, mas estão todos reunidos aqui, ó. E estamos aqui para cuidar da noiva. Cuida da noiva, cuida do teu próximo, cuida da tua família, cuida dos teus. Acende a lamparina, não deixa a lamparina apagar, não deixa vir a escuridão para o caminho. Por quê? Porque senão tropeça, erra o caminho. Quando vai ver, você está em lugar errado. Nossa, o que eu vim fazer aqui? A lamparina apagou. Tem que acender a lamparina. Glória a Deus. Quando fala de mais um tipo de sono, dois pensamentos. Eu estou aqui nessa noite. Isso tudo o pastor falou também. Às vezes você está pensando nas irmãs que estão lá na sede. Ou eu queria estar lá na sede, ou eu queria estar em outro lugar. Dois pensamentos. Josué vai dizer: não olha nem para a esquerda e nem para a direita. Medite na palavra de dia e de noite. Mantenha a lamparina acesa. Capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos. Paulo está pregando a palavra perto da meia-noite. Aí vem o esposo, perto da meia-noite. Aí vem o esposo. Paulo está pregando a palavra. Tem um jovem na beira da janela. Paulo pregando a palavra. Opa, eu queria estar lá fora, mas eu estou aqui dentro. Dois pensamentos. Começa a cair um sono. Começa a cair um sono. Por quê? Porque o inimigo começa a jogar. Ó, lembra o que você tem que fazer amanhã, mas segunda-feira. Vai começar mais uma semana. Em vez de você estar aqui se entregando a sua melhor adoração, você está pensando: o que vai ser amanhã? Será que sobrou macarrão do almoço? O pensamento começa a ser dividido. Não deixe o inimigo frustrar
vossos pensamentos. Adore a Deus em espírito e em verdade. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Aonde eu vou adorar? Estou adorando aqui nesse momento. Eu vou sair, eu vou adorar de novo. Vou chegar em casa, eu vou adorar de novo. Não deixe o inimigo roubar os seus pensamentos. Muitas das vezes a gente já perde a palavra quando entra dentro do carro, quando vai embora para casa. Já perde. Ou você viu o que aconteceu lá? Você viu o Renato que veio na igreja? Estava de blusão preto. Ah, você viu o Renato? Você viu o Renato? Perdeu a palavra. Medita na palavra. Nossa, você viu? Lamparina acesa. Acenda a tua lamparina, que eu vou acender a minha. Vamos iluminar melhor esse lugar. Não vamos deixar mais nada de trevas, nenhuma escuridão. Não vamos deixar. E ele vai para frente, para trás, e ele cai aonde? Dentro da igreja. Mas tinha um que estava acordado com a lamparina acesa. Paulo desce do altar, enquanto todos estavam olhando, está morto, está morto. Desceu um que estava com a lamparina acesa, e chegou perto dele e falou: não, a alma ainda está nele. Se eu estou com a lamparina acesa, eu enxergo a real necessidade do meu próximo. Não, peraí, vamos ver. Vai ter que ressuscitar. Vai. A lamparina tem que estar acesa, senão o sono, não deixa o sono vir. Quando fala no Getsemane, vai descer, os irmãos já viram como era, né, extraído, e ainda até hoje, nos dias de hoje, ainda tem muito, como um monjolo que tem aqui, que é sobre a água e bate, e quebra os cereais. Lá era colocado as pedras, colocado o peso de pedras, o tronco, e assim era esmagado as azeitonas para extrair o azeite. Era colocado um peso de pedra e extraído o primeiro tipo de azeite. O primeiro tipo de azeite era levado para o templo, chamado até mesmo de primícias. Era o primeiro azeite a ser levado, utilizado na unção, assim como foi ungido Davi, utilizado também na parte de vendas para o alimento. Quando se fala de parte de vendas e parte de comida, fala de algumas passagens bíblicas. Aí eu fui anotando aqui. Quando se fala do primeiro azeite, a gente vê a parábola do bom samaritano. O sacerdote passou. Mas era a lei, representando a lei. Mas ele passou de largo. Ele não tinha azeite suficiente. Um azeite de cura. O azeite era misturado a remédios para ser colocado nas feridas. Ou aquele sacerdote estava com algum tipo de ferida e não tinha azeite nem para ele, quanto mais para o próximo. Então ele passou de largo. Ele tinha a Torá, ele tinha a palavra, mas não tinha azeite para curar a ferida. É necessário muitas das vezes fazer igual Jesus desceu no Getsemane, deixar Jesus prensar, porque nós necessitamos desse tipo de azeite para passar nas feridas. Tem ferida que só esse azeite de Cristo vai curar, só o bálsamo do Senhor vai curar. Passa o levita, não tem azeite. E quando passa o samaritano, uma pessoa que não era de nada de se esperar, às vezes está dentro da casa do Senhor: Senhor, eu não sou nada, mas você está sendo prensado e tem azeite suficiente nas tuas mãos para curar a ferida do teu próximo, para curar as suas próprias feridas. Azeite para curar as feridas. Deixa descer no Getsemane para que seja prensado. Quando fala de azeite de venda, pega duas viúvas. Livro de 1 Reis, capítulo 17, e livro de 2 Reis, no capítulo 4, a mulher de Obadias, e fala sobre a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta desce o profeta Elias, chega na porta dela, tinha um pouco de azeite, tinha a panela, mas quando o profeta chega, fala: olha, o azeite não vai acabar, começa a ser multiplicado. Para quê? Para que seja comprado. Na nossa vida não é diferente.
quanto nós mais buscarmos o azeite do Senhor, não falta nada dentro da nossa casa, não falta nada nos nossos caminhos, é só buscar na presença do Senhor. Mas eu tenho que passar pela prensa. Irmãos, eu passei pela prensa, cada vez mais eu passo por uma prensa. Não sei quantas pedras Ele quer colocar em cima de mim para extrair cada vez mais azeite, mas quanto mais Ele extrai, Ele desce as prensas, mais azeite extrai e mais conquistas eu tenho. Deus tem nos dado muitas vitórias, muitas vitórias. Por quê? Porque nós estamos sendo prensados e não reclamamos, e o azeite vai sendo descendo e vai sendo multiplicado. Aquela mulher não faltou dentro da casa dela. A mulher de Obadias foi a mesma coisa. Chega na porta: o que queres que eu te faça? Me declara o que tem dentro da tua. Senhor, eu não tenho nada. Então você não começou a ser prensado ainda. Deixa Cristo te prensar. Nossa, pastor, mais ainda. Às vezes você está naquele limite, mas quanto mais a prensa, mais vai sair aquilo que é necessário para pagar as contas, como pagou daquela mulher. Vai dizer que, olha, leva, tranca no quarto, pede vasos emprestados e agora vai e vive. Ela vende e vive do restante. Por quê? Porque a lamparina necessita estar acesa. Aquela mulher tinha um pouquinho, ela não sabia que aquele pouco que ela tinha era suficiente, mas os poucos na mão do Senhor, o pouco com Deus se torna muito. Se torna muito. Quando fala sobre a terceira peso, vai extrair o restante do azeite, e é utilizado até para fazer sabão. Às vezes nós precisamos de um pouco de sabão dentro da nossa casa, do nosso lar. Necessitamos de luz e de limpeza. E tem pessoas que não querem chegar nessa área. Não, eu não preciso limpar nada. Precisa. A nossa casa precisa ser limpa todos os dias. Pega a parábola da dracma perdida, capítulo 15 do livro de Lucas. Fala sobre a ovelha e fala sobre a dracma, e após o filho pródigo. Quando fala sobre a dracma, interessante que é talento também. Como fala no capítulo 25, aquela mulher, ela não perdeu a memória que havia perdido. Ela lembrou que havia perdido algo dentro da sua casa. Às vezes tem pessoas que perdem e não lembram nem o que perdeu. O que eu perdi? E muitas das vezes a palavra continua orientando. Lembra aquilo que eu te entreguei nas tuas mãos? Lembra de onde eu te tirei? Lembra o que eu já fiz na tua vida? É uma dracma, não perca. Mas essa mulher, devido ao tempo, e para ela encontrar com o futuro esposo, ela precisava das 10. O que ela precisava dentro da tua casa? Acender a lamparina. A lamparina apagou. A gente perde coisas que estão nas nossas mãos. A lamparina apagou. A gente não reconhece mais o caminho a ser traçado. A lamparina apagou. A nossa casa vira uma bagunça. Tanto a casa espiritual quanto a nossa dentro do nosso lar. Tudo vira de cabeça para o alto. São muitas brigas entre o casal. São muitas brigas com os filhos. Por quê? Porque a lamparina está apagada. Acende a lamparina novamente e começa a enxergar o que está acontecendo dentro da minha casa. Imagine quando ela acende a lamparina, o que acontece? Ela começa a ver as mulheres aqui, né? Mas eu e minha esposa, a gente dá aquele faxinão. Vamos fazer agora em casa para poder fazer uma pintura. Você acha coisa atrás do sofá que você não... Nossa! Eu não acredito que eu ganhei tanto isso aqui. Essa peça de roupa. Meu Deus! Não procurei, acho que eu tinha dado para alguém. Acende a lamparina. Acende a lamparina e acha aquilo que ficou lá atrás. Acha aquilo que se perdeu. Jesus está falando para nós nesta noite: estou eu te entregando azeite, acende de novo a lamparina. Não deixa a lamparina apagar. Não deixa mais ela apagar. Não deixa a tristeza pegar e você cair no sono. Não deixa
Não deixa a fome da palavra entrar dentro da tua casa. Não deixa os dois pensamentos entrar na tua cabeça para que você caia no sono. Acende a lamparina. Não deixa mais a lamparina apagada. Aí vem o esposo. A lamparina precisa estar acesa. A vigilância, ela tem que ser constante. Tem que ser constante. Dentro do tempo, é necessário até o azeite para o candelabro. Precisa ter luz dentro do templo. Os sacerdotes entravam dentro do templo e tinham que acender para poder iluminar todo o templo. Na nossa vida não é diferente. Necessitamos desse azeite todos os dias. Aí pego para finalizar um azeite de unção, como eu mencionei. Samuel, enche o vaso, vai até Davi. Não, mas quem? Ah lá, você vai encontrar o menor da casa. Derrama um azeite sobre a vida dele. Sabe o que é isso? É um óleo precioso, como desce pela barba e vai até os montes de Hebron. Esse óleo precisa ser derramado sobre a nossa vida todos os dias. Não deixa a lamparina apagada. Cada vez mais está nos fins dos tempos. Nós temos visto, e a tristeza tem deixado muitas pessoas cair no sono. Os pensamentos ao contrário têm deixado muitas pessoas caírem no sono. Mas Deus está falando nessa noite: estou entrando com luz dentro da tua casa. Estou eu entrando com provisão. O azeite será derramado sobre cada vida, sobre cada cabeça, e haverá transformação. Não para. Hoje Deus está acendendo novamente a lamparina. Parece que estava apagado, aquele finalzinho, mas hoje Deus está novamente reacendendo, e coisas novas fará dentro da tua casa, no meio da tua família, no meio do seu casamento. O azeite está sendo derramado, diz o Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Não deixa a lamparina apagar. Lembra igual antigamente? Colocava só um pedacinho de rolha, botava ali um pedacinho de barbante, colocava no óleo, eu ficava brincando assim, ó. Quando acabava a luz dentro de casa, acendia aquilo ali, não apagava mais, fazia um cheiro, uma fumaça. Mas é isso que Deus quer, é entrar dentro dos lares e não deixar mais apagar. Não deixa mais apagar. Não deixa o sono de tristeza. Não deixa o sono de tristeza apagar a sua lamparina, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não deixa. Está me falando aqui no meu coração: sono de tristeza. Sono de tristeza. Eu vou parar. Eu não vou prosseguir. Sono de tristeza. Deus está tirando todo esse sono de tristeza. Olha que o seu nome, mano. Você de camiseta preta, loiro. Pega o seu nome. Você crê? Tirar todo o sono de tristeza. Deus está falando para mim que está entrando dentro do teu lar. Está fazendo algo diferenciado do Senhor dos Exércitos. Não é tempo de apagar. Amandodondecai, aramandagai. A lamparina vai começar a acender novamente, diz o Senhor. Deus entra no meio da família. Tem reboliço que vai parar. Tem reboliço que não vai continuar, diz o Senhor dos Exércitos. Você vai achar tudo aquilo que estava perdido. Tudo aquilo. Vida financeira sendo mudada. A saúde de Deus está tocando, diz o Senhor. O azeite está sendo derramado, está tocando em cada cantinho. Diz o Senhor dos Exércitos para ti, em nome de Jesus. Glória a Deus. Exalte o Senhor com a melhor salva de palmas. Glória a Deus.